pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo relativo às entidades integrantes da administração indireta do Estado brasileiro. Na nossa última aula tivemos a oportunidade de estudar a figura das fundações públicas. Verificamos desse modo que essas entidades elas podem, conforme a lei que visar instituí-las, adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Esse é um ponto importante, talvez eu não tenha mencionado isso para vocês e tenha ficado essa dúvida na última aula. Ora, como nós saberemos se uma fundação pública é de direito público ou de direito privado? Isso irá depender da lei que autorizar a sua instituição. A lei que autorizar a sua criação deverá dizer se aquela fundação que se pretende instituir é de direito público ou de direito privado, certo? Agora, na aula de hoje, nós iremos conversar sobre as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. São as duas últimas entidades integrantes da administração indireta brasileira que farão parte do nosso estudo, correto? Vejam, então, antes de a gente conceituar especificamente a empresa pública e a sociedade de economia mista, é importante a gente mencionar que essas duas figuras, elas fazem parte do gênero chamado empresas estatais. Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista são espécies do gênero empresas estatais. E, portanto, elas terão algumas características comuns, terão algumas semelhanças, correto? Nós iremos estudar primeiro essas características comuns, primeiro essas semelhanças, as atividades que elas podem desenvolver, para posteriormente falarmos sobre as distinções entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, em primeiro lugar, pessoal, vejam, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Aqui não tem discussão, como ocorre lá com as fundações, aqui não tem nenhuma dúvida, tá? A empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tomem cuidado, tá? Empresa pública. Já vi muita gente boa falando que a empresa pública é pessoa jurídica de direito público. Não. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Tá? Essa palavrinha, ó, fundação pública, empresa pública, não se refere à personalidade jurídica. Essa palavrinha pública só quer dizer que ela foi instituída pelo Estado. Tá? Então, fundação pública é uma fundação instituída pelo Estado. Nós sabemos que ela pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Mesma coisa. Empresa pública é uma empresa instituída pelo Estado, mas que tem personalidade jurídica de direito privado. Tá? Então, lembrem disso. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? E elas podem ser criadas pelo Estado para quais finalidades? Né? Elas podem ser criadas basicamente para duas finalidades distintas. Elas podem ser criadas para a prestação de um serviço público, isso se encontra previsto no artigo 175 da Constituição, que diz que incumbe ao Estado diretamente a prestação dos serviços públicos, ou através de delegação ou permissão a particulares. Lembram quando a gente estudou a descentralização, né? Eu mencionei essa diferença para vocês. Olha, serviço de transporte público, como ele pode ser prestado em um município? Ele pode ser prestado pela administração direta. Pode ser prestado através da Secretaria Municipal de Transportes. Ele pode ser prestado através de uma empresa pública municipal de transportes urbanos, correto? No caso, pela administração indireta, através daquilo que nós chamamos de descentralização funcional, por outorgas ou serviços. E ainda, ele pode ser prestado mediante delegação a uma empresa privada, descentralização por colaboração. Então vejam, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, em um primeiro momento, elas podem ser criadas, para a prestação de serviços públicos. Tá? E também podem ser criadas para a exploração de atividades econômicas, correto? Pessoal, eu não vou aprofundar isso agora, tá? A gente vai estudar isso de maneira
bem específica, bem aprofundada, no 8º período, né, na 8ª fase, quando a gente for estudar serviços públicos, tá? Mas, assim, basicamente, né, qual que é a diferença de uma atividade econômica para um serviço público? Vejam, as atividades econômicas são aquelas atividades que são livres à iniciativa privada e que são prestadas sob um regime jurídico de direito privado. Já os serviços públicos são aquelas atividades que a lei, que a Constituição atribuiu a titularidade ao Estado. Então, quando a gente vai lá na Constituição Federal, compete à União explorar os serviços de telecomunicações, de radiodifusão, os serviços portuários, aeroportuários, compete aos estados explorar os serviços de gás canalizado, compete aos municípios explorar os serviços de interesse local, dentre os quais o de transporte coletivo. Essas atividades, percebam, a lei pegou essas atividades e outorgou, atribuiu ao Estado. A Constituição, no caso, né? Pegou essas atividades e atribuiu ao Estado. Ao fazer isso, transformou essas atividades em serviço público. Isso significa que essas atividades não são mais livres aos particulares. Isso significa que se um particular quiser desempenhar uma dessas atividades, né, por exemplo, uma empresa nacional ou estrangeira quer administrar um aeroporto. A administração aeroportuária é um serviço público. Se uma empresa privada quer administrar um aeroporto, ela precisa firmar um contrato com a União, que é a titular do serviço, participar de uma licitação, vencer a licitação e celebrar um contrato com a União. Tá? Se uma empresa privada quer prestar o serviço de transporte coletivo em âmbito municipal, precisa participar de uma licitação promovida pelo município, vencer a licitação e celebrar um contrato com o município. Percebem? A atividade pertence ao Estado, que poderá delegá-la aos particulares através de um contrato. Já as atividades econômicas, elas são livres à iniciativa privada, né? Você não precisa ter um contrato com o Estado, não precisa se submeter a uma licitação para explorar uma atividade econômica qualquer. No máximo, né, dependendo aí da natureza da atividade, você precisa lá de uma autorização, de um alvará, né, de uma licença expedida pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos que exercem o poder de polícia. Ponto. Correto? Então, basicamente, essa seria a diferença entre os serviços públicos e as atividades econômicas. As atividades econômicas correspondem ao campo de atuação próprio dos particulares, enquanto que os serviços públicos correspondem ao campo de atuação próprio do Estado. Tá? Então, vejam, pessoal. O poder público pode instituir a empresa pública e sociedade de economia mista para prestar serviços públicos, né? A gente tem várias empresas públicas prestadoras de serviços públicos, ou para explorar a atividade econômica. Agora, como eu disse para vocês, se as atividades econômicas são o campo de atuação próprio, correspondem ao campo de atuação próprio dos particulares, a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista para explorar a atividade econômica não deve ocorrer, né, em qualquer caso. Ela deve ocorrer em hipóteses específicas, em hipóteses excepcionais, em que a Constituição autorize. Porque, vejam, se o Estado vai intervir no domínio econômico, se o Estado vai desempenhar uma atividade que é própria dos particulares, deve ter algo importante a justificar essa intervenção direta do Estado no domínio econômico. Então, quando que o Estado poderá criar empresas públicas ou sociedades de economia mista para explorarem atividades econômicas? Basicamente em 3 casos. Quando houver essa autorização expressa na Constituição. Então, se a gente for lá no artigo 176 da Constituição Federal, a gente vai ver que a própria Constituição diz que é competência da União, né, explorar aí os serviços de refinamento de petróleo, de exploração de petróleo e gás natural, comercialização de petróleo e produtos derivados de petróleo. A própria Constituição, lá no artigo 176, ela vai afirmar que é atribuição da União realizar a pesquisa, a lavra, a industrialização, a comercialização de produtos derivados de minérios nucleares. Então, vejam, a própria Constituição está autorizando o Estado a explorar essas atividades econômicas relativas a petróleo, gás natural, minérios nucleares. Além disso, né, em que outras hipóteses
o Estado pode desempenhar atividade econômica sem que haja previsão expressa no texto constitucional, nas hipóteses de segurança nacional. Então, vamos imaginar, como de fato nós temos, né, uma empresa pública criada com a finalidade de produzir material bélico, material de guerra, né, Imbel, Indústria Brasileira de Material Bélico, ou então, me fugiu o nome agora, depois vocês podem pesquisar aí, né, uma empresa controlada aí pela União, instituída com a finalidade de produzir satélites, né, que possam realizar atividades de vigilância fronteiriça. Veja só, está perfeitamente justificada a criação de uma empresa pública que vai atuar nessas áreas, porque se tratam de questões relativas à segurança nacional. Ou então, a terceira hipótese, né, em que o Estado pode aí explorar a atividade econômica diretamente, é no caso de relevante interesse coletivo, assim definido em lei. Tá? Então vejam, né? Deve ser, se o Estado pretende intervir em um determinado setor da economia, criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista para ali atuar, deve ficar caracterizada a existência de um interesse coletivo que justifique essa atuação. E quem vai definir esse interesse coletivo são as leis. Né? Então, nós podemos citar aqui alguns exemplos. Tá? Vou citar como exemplo para vocês que eu acho bem interessante, que ilustra bem isso, a figura da Hemobras, né? Que é uma entidade, né? uma empresa estatal, cuja finalidade é produzir e comercializar produtos hemoderivados, né? Produtos fabricados a partir de sangue, que são utilizados em tratamentos médicos para doenças graves, como a AIDS, como hemofilia, como alguns tipos de câncer. E essa empresa, né, essa empresa estatal Hemobras, ela tem como seu cliente prioritário o SUS. Né? Então ela foi criada com a finalidade de diminuir, né, a dependência do Estado brasileiro das empresas estrangeiras que fabricam esses produtos, né, que não é um processo fácil, barato, né, a fabricação desses produtos. Então, como não há ainda, né, no território brasileiro, né, empresas nacionais capazes de atender essa demanda, como forma de diminuir a dependência estrangeira, o Estado brasileiro foi lá e criou uma empresa estatal com essa finalidade, produzir e comercializar prioritariamente para o SUS produtos hemoderivados que são utilizados no tratamento de diversas doenças. Está presente aqui um relevante interesse coletivo? Lógico, né? A questão dos bancos públicos, tá? O Banco do Brasil... Só desculpem, tá? Tive que parar aqui um pouco, acho que vocês devem ter percebido alguns ruídos aqui. Achei que poderia estar acontecendo alguma coisa aqui mais complicada, tive que verificar e acabei parando a gravação sem querer, tá? Mas para não precisar retomar tudo, tá? Vou continuar aqui do próximo slide, né? A gente estava falando então dos casos, né, em que o Estado pode criar as empresas públicas, as sociedades de economia mista, para exploração de atividade econômica quando existir um relevante interesse coletivo, assim definido em lei. Eu citei para vocês o exemplo da Hemobras, e ia falar ali também sobre o exemplo dos bancos públicos, como é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Então vejam, né? São instituições financeiras, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista, utilizadas pelo Estado para diversas finalidades. Né? Muitas vezes, então, a Caixa, o Banco do Brasil, oferecem determinadas linhas de crédito a juros reduzidos, como forma, então, de regular o setor bancário, fazendo com que os bancos privados também sejam obrigados a diminuírem suas taxas de juro, para assim, né, terem condições de competir, então, com os bancos públicos. A Caixa Econômica Federal administra, né, uma série de pagamentos de benefícios, de auxílios, como a gente está tendo oportunidade de verificar agora, durante esse período da pandemia, né, responsável ali pela gestão do FGTS, né, outros fundos. Então, lógico que aqui está configurado, né, a existência de um interesse coletivo que
que justifica a exploração daquela atividade econômica pelo Estado. O que vocês devem ter claro, tá, pessoal, é que o Estado não pode, né, instituir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista visando única e tão somente a finalidade lucrativa. Deve ter um interesse coletivo, um interesse público, um interesse social que justifique o Estado a explorar aquela atividade econômica. Afinal de contas, como eu disse para vocês, né, as atividades econômicas são o campo de atuação próprio dos particulares. Para o Estado atuar nesse campo, é necessário que exista uma justificativa relevante. Tá? Então, assim, como exemplo, né, de empresas estatais prestadoras de serviço público, eu já mencionei para vocês lá atrás, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Infraero, as diversas empresas de transporte público que existem nos estados, nos municípios, tá? E como exploradoras aí de atividade econômica, eu mencionei ali para vocês o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a própria Petrobras, certo? Vamos agora conversar um pouquinho sobre as características comuns, sobre as características aplicáveis tanto às empresas públicas quanto às sociedades de economia mista. Então vejam, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas estão sujeitas a controle pelos tribunais de contas. Lembrem do que eu disse na aula passada. Aonde existe recurso público, deve existir fiscalização dos tribunais de contas. Então, os tribunais de contas podem fiscalizar as licitações, os contratos promovidos, celebrados pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista, tanto das prestadoras de serviço quanto das exploradoras de atividade econômica, deve fazê-lo e pode eventualmente aplicar sanções aos gestores dessas entidades em caso de má gestão dos recursos públicos, em caso de desfalque, de perda, de dano ao erário? Pode, correto? Elas estão submetidas ao controle pelos tribunais de contas, pelo Tribunal de Contas da União, se forem federais, e pelos tribunais de contas dos estados, se forem estaduais ou municipais. Vejam, são pessoas jurídicas de direito privado, mas estão obrigadas a realizar concurso público. Afinal, o concurso público é reflexo do princípio constitucional da impessoalidade, né? Sem concurso público não há como garantir impessoalidade e isonomia nas contratações. Então, integra a administração pública, tem que realizar concurso público como condição para a admissão de seus empregados. Agora, os seus empregados serão contratados pelo regime da CLT. Isso significa que eles não adquirem estabilidade no cargo, diferente do servidor estatutário, correto? Existe uma polêmica em relação à necessidade de motivação do ato de demissão, em relação à necessidade de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas quero que vocês entendam o seguinte, pessoal, o empregado público da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios, ele não tem estabilidade. Para vocês entenderem isso, vamos imaginar o seguinte, se uma autarquia é extinta, uma autarquia federal é extinta, eu sou servidor dessa autarquia e eu já estou trabalhando nessa autarquia há mais de 3 anos, já me tornei estável. O que deve acontecer comigo? Eu devo ser redistribuído para um outro órgão, para uma outra entidade da administração pública. Entenderam? Porque eu tenho estabilidade. Né? Então, mesmo a extinção da entidade a qual eu estou vinculado, não significa que eu irei perder o cargo. Agora, se uma entidade da administração indireta regida pelo direito privado, se uma empresa pública, se uma sociedade de economia mista é extinta, é privatizada, o que vai acontecer com os seus empregados? Eles não têm nenhuma garantia no emprego. Eles provavelmente perderão os seus empregos. Lembra que eu citei lá para vocês, né? Na aula passada, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, que existia lá na década de 90 e foi privatizada, né? Eu tenho tios que trabalhavam nessa empresa estatal e que, devido à privatização, perderam seus empregos. Tá? Então, os empregados das estatais, da empresa pública e da sociedade de economia mista não possuem estabilidade. Em caso de extinção da entidade, eles provavelmente perderão seus empregos.
proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, tá, pessoal? Isso eu já mencionei quando a gente tratou das fundações públicas de direito privado. Então, vejam, embora seja empregado público regido pela CLT, se aplicam as regras constitucionais sobre vedação à acumulação de outros cargos, empregos e funções públicas. Na iniciativa privada, se eu trabalho na iniciativa privada, eu posso ter 3 empregos registrados em carteira? Posso, né? Eu posso ser professor de 3 faculdades privadas? Posso. Não há impedimento quanto a isso, né? Agora, a partir do momento que eu sou agente público, ainda que regido pela CLT, como é o caso dos empregados das estatais, eu tenho que observar determinadas regras que vedam, que proíbem a acumulação de cargos públicos. As únicas hipóteses que eu poderia acumular, como eu disse para vocês na aula anterior, 2 cargos de professor, 1 cargo técnico ou científico com outro de professor e 2 cargos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Tá? Então, por exemplo, pessoal, vamos imaginar que eu exerço emprego público, eu estou falando emprego, tá? Emprego é diferente de cargo. Cargo é estatutário, emprego é seletista. Eu exerço emprego público de advogado da Caixa Econômica Federal. Eu poderia exercer alguma outra função pública? Eu exerço, então, um emprego de caráter técnico, científico, né? Advogado da Caixa Econômica Federal. Eu poderia exercer alguma outra função pública? Eu poderia, por exemplo, ser analista de uma autarquia? Auditor de um município? Não, porque eu estaria acumulando 2 funções públicas de natureza técnica. Se eu sou empregado público da Caixa, advogado da Caixa Econômica Federal, eu poderei, a única hipótese de eu exercer uma outra função pública é se eu for professor de uma instituição pública de ensino. Tá? Então, se aplicam aos empregados das estatais as vedações aí relativas à acumulação de cargos, empregos e funções públicas. A remuneração dos agentes que atuam nessas empresas estatais. Veja, aqui a gente tem que fazer uma observação importante, tá? Eu disse para vocês quando a gente estudou fundação pública, quando nós estudamos fundações públicas, existe um teto remuneratório no serviço público. Qual que é o teto geral? Subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse teto se aplica aos dirigentes, não estou falando aqui dos empregados, tá? Esse teto se aplica aos dirigentes das empresas estatais, ao presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, ao diretor administrativo financeiro, ao diretor jurídico. Esse teto se aplica a esses dirigentes? Depende. Por que depende? Aqui a gente precisa fazer uma distinção, tá, pessoal? Vejam. Nós temos empresas estatais independentes e empresas estatais dependentes. O que é uma empresa estatal independente? A empresa estatal independente é aquela que consegue oferir receita suficiente a partir das atividades que ela exerce, né? Ela consegue oferir receita suficiente para manter, para custear as suas despesas. Despesas de custeio, despesas com pessoal. Ela é independente, ela não depende da transferência de recursos do orçamento da União para custear as suas despesas. Se ela for uma estatal independente, como é o caso da Petrobras, por exemplo, né? Banco do Brasil, ela não se sujeita ao teto constitucional. Ou seja, o diretor-presidente da Petrobras, o diretor-presidente do Banco do Brasil pode receber acima do teto. Isso aí, qual que é a justificativa, né, pessoal? A justificativa é tentar atrair bons quadros para a direção dessas entidades, né? Porque um executivo de um banco privado, um executivo de uma petrolífera privada, ele não se sujeita ao teto do ministro do STF, ele recebe muito mais do que isso, né? Então, como uma forma de atrair bons quadros para trabalhar em estatais estratégicas, se ela for independente, ela não se sujeita a remuneração dos seus dirigentes não está limitada ao teto. Agora, se ela for dependente, o que significa dizer que ela é dependente? Significa que as atividades por ela exercidas, as receitas que ela consegue auferir a partir do exercício das suas atividades, não são suficientes para o custeio das suas despesas. Ou seja, a União, né, se for uma estatal federal, né, a União precisa repassar recursos do orçamento geral da União para custear as despesas dessa empresa estatal.
Nesse caso, se ela for uma empresa estatal dependente, tá? A remuneração dos seus dirigentes estará limitada ao teto constitucional, correto? Essa diferença de estatal independente, estatal dependente, vocês vão encontrar lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, correto? Mas lembre então, né? Consegue se manter sozinha? A remuneração dos dirigentes pode ultrapassar o teto. Não consegue? Depende da ajuda da União? A remuneração dos dirigentes não pode ultrapassar o teto. E por último, pessoal, vejam, se a empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, como que ocorre a criação dessas entidades? A criação é autorizada através de lei. Lembrem disso, pessoa jurídica de direito privado só adquire existência a partir do registro nos órgãos competentes. Então, a lei que cria uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela vai dizer assim no seu artigo 1º. Fica autorizada a instituição da empresa pública tal. Fica autorizada. Para que ela passe a ter existência jurídica, é necessário, então, promover o registro dos seus atos constitutivos nos órgãos competentes, né? No caso aí, na junta comercial. Correto? Pessoal, então agora que a gente já conversou aí bastante, né, sobre as características comuns à empresa pública e à sociedade de economia mista, vamos conversar sobre a diferença entre elas, vamos conversar sobre o conceito de empresa pública e o conceito de sociedade de economia mista. Como que nós podemos definir a empresa pública? Vejam, hoje, tá? Nós temos uma lei, a gente não precisa ficar mais na dependência do Decreto-Lei 267, né? Em 2016 nós tivemos aí a aprovação da Lei 13.303, que disciplinou o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista e trouxe para nós os conceitos, né? Então, lá no seu artigo 3º, a Lei 13.303 vai nos dizer que a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, como nós já vimos, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Pessoal, aqui tá o ponto fundamental da empresa pública é que não existe a presença de capital privado. Não existem acionistas privados, tá? Contribuindo aí para o capital da empresa pública. Só há a presença de capital público, correto? Pessoa jurídica de direito privado, tá? Cujo capital é integralmente público, detido pela União, Estado, Distrito Federal ou município. Agora vejam, né? A própria lei, tá? Ela autoriza, a própria lei 13.303, e antes da edição da lei isso já ocorria, né? Ela autoriza que haja a participação de outras entidades públicas na composição do capital de uma empresa pública, desde que a maioria do capital votante permaneça sob controle de um ente federativo, né? Ou seja, desde que a maioria das ações com direito a voto pertençam a um ente federativo, né? É o que diz ali o parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.303. Vejam, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, eu posso ter uma empresa pública federal, né, onde a União detém lá 90% das ações que dão direito a voto, né, detém efetivamente o controle acionário, mas eu tenho parte das ações pertencentes a um Estado, parte das ações pertencentes a um município, parcela das ações pertencente a uma autarquia, a uma outra empresa pública, né, enfim, percebe? Eu estou diante de uma empresa pública federal, porque a maioria do capital votante pertence à União. Se ao contrário, né? Um município detém 80% do capital votante de uma empresa, né? E a União tem ali 2%, um Estado tem 5%, uma autarquia tem mais uma porcentagem, eu estarei diante de uma empresa pública municipal.
Percebe? Então, a gente pode ter a presença de outras entidades na composição do capital, de outras entidades públicas, desde que a maioria do capital votante permaneça como propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. O que eu não posso é ter a presença de acionista privado. Se eu tiver a presença de um acionista privado, eu deixo de ter uma empresa pública e eu passo a ter uma sociedade de economia mista. Pessoal, um outro ponto importante aqui é que vejam, né? A Lei 13.303, ao tratar aqui da empresa pública e da sociedade de economia mista, ao tratar do conceito de empresa pública, não fez menção a nenhuma forma de organização societária específica. Não disse que a empresa pública tem que adotar tal forma societária. Então, em princípio, a empresa pública ela pode ser organizada sob as mais diversas formas societárias. Sob a forma de sociedade anônima, de sociedade limitada, todas aquelas formas societárias que vocês terão oportunidade, não sei, de estudar lá na disciplina de Direito Empresarial. Correto? Quem vai definir isso é a lei que institui a entidade. Como exemplo aqui nós temos, já citei para vocês anteriormente, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, os Correios e a Infraero. E, como última informação relevante, no caso de uma empresa pública federal, ou seja, aquela em que a maioria do capital votante, aquela que a íntegra do capital pertence à União, ou a maioria do capital votante pertence à União, no caso de empresa pública federal, a competência para julgamento das ações que envolvam essa pessoa jurídica é da Justiça Federal. Claro, excetuadas aquelas sujeitas aí às justiças especiais, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, aquelas relativas a acidentes do trabalho. Correto, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre a sociedade de economia mista e quais são as suas distinções em relação à empresa pública. Percebam, pessoal, como o próprio nome indica, A sociedade de economia mista ela é uma pessoa jurídica de direito privado, criada mediante autorização legislativa, com maioria de capital público e organizadas obrigatoriamente como sociedade anônimas, tá? Veja o conceito que a gente vai encontrar lá no artigo 4º da Lei 13.303 de 2016. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração direta. Então vejam, a diferença fundamental, como o próprio nome indica, na sociedade de economia mista eu tenho a participação de acionistas privados. Agora, tenham claro o seguinte, o controle acionário, a maioria das ações com direito a voto devem pertencer a uma entidade pública, a um ente federativo, União, Estado, Distrito Federal, municípios, ou uma entidade da administração indireta, a uma autarquia, a uma empresa pública. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa em que há capital público e privado, acionistas públicos e privados, mas a maioria das ações com direito a voto pertencem aos acionistas privados, eu não tenho uma sociedade de economia mista. Eu tenho uma empresa privada com participação de um ente público, que não integra a administração pública, entenderam? Então a União pode participar do capital de uma empresa qualquer, de uma empresa? Pode. A União, de fato, tem participações em empresas privadas. Até hoje tem participação na Vale, tem participação na Embraer, mas não é a detentora da maioria das ações com direito a voto. Portanto, essas empresas elas não integram a administração pública. Elas estão fora da administração pública. Para integrar a administração pública e se tratar de uma sociedade de economia mista, eu tenho que ter capital público e privado, mas a maioria das ações com direito a voto devem pertencer à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou a uma entidade da administração indireta. Ou seja, o controle deve ser exercido pelos entes federativos ou por uma entidade da administração indireta. E, por determinação legal, a sociedade de economia mista só pode ser organizada sob a forma de sociedade anônima, correto? E como última diferença aqui em relação à empresa pública federal,
mesmo que se trate, né, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista federal, em princípio, né, as ações deverão ser julgadas na justiça comum estadual. Então percebam, analisem aqui comigo, né? Se um empregado público dos Correios pratica um ato que gera um dano a um particular, esse particular deverá ingressar com uma ação contra os Correios na Justiça Federal. Estamos falando de uma empresa pública federal. Se um empregado da Petrobras, do Banco do Brasil, causa um dano a um particular, e esse particular resolve, então, ingressar com uma ação pleiteando o ressarcimento desse dano, essa ação deverá ser ajuizada na Justiça Estadual, aí provavelmente do local onde se verificou esse evento danoso. Correto, pessoal? Então, basicamente, as diferenças são essas três. Composição do capital, empresa pública, totalmente público, sociedade de economia mista, público-privado, com controle acionário do poder público. Forma de organização, empresa pública, qualquer forma societária compatível, né, com a sua natureza, admitida pela legislação empresarial. Sociedade de economia mista, somente sociedade anônima. Empresa pública federal, demandas julgadas na Justiça Federal, exceto aquelas sujeitas à justiça especializada. Sociedade de economia mista, demandas, em regra, analisadas e julgadas pela Justiça Estadual. Pessoal, além disso, tá, a gente pode encontrar diferenças relativas às empresas estatais em razão das atividades que elas desenvolvem. Tá? Eu disse para vocês lá no início, né? As empresas estatais podem ser criadas para prestar serviços públicos ou explorarem atividades econômicas. Então, dependendo da atividade que elas prestarem, o regime jurídico a que elas estarão submetidas, ora, poderá admitir uma presença maior de regras de direito público, ora, será marcadamente regido pelo direito privado. Lembrem daquilo que eu disse para vocês, quando a gente estudou fundação. Ainda que uma entidade criada pelo Estado tenha personalidade jurídica de direito privado, ela nunca irá se submeter integralmente ao direito privado. Sempre haverá incidência de regras de direito público. A gente acabou de ver isso ali atrás. A empresa pública e a sociedade de economia mista não têm que fazer concurso público? Elas não têm que prestar contas aos tribunais de contas? Não se submetem à fiscalização dos tribunais de contas? Elas não têm que fazer licitação? Claro que tem. A Lei 13.303, que eu citei para vocês anteriormente, ela traz um regime um pouco mais flexível de licitação, limites maiores para a dispensa de licitação, mas elas precisam fazer licitação. Princípio da impessoalidade. Agora, o regime de pessoal é CLT. Né? A gente viu ali anteriormente, né, a questão do teto, que pode variar conforme sejam dependentes, conforme sejam independentes. Então, nós temos a incidência de regras de direito público, mas temos a incidência de regras de direito privado. O regime é híbrido. Nunca uma entidade instituída pelo Estado vai se submeter integralmente ao direito privado. Agora, veja, pessoal. Se elas forem prestadoras de serviços públicos, obviamente poderá ocorrer uma maior incidência de regras de direito público. Ao passo que, se elas forem prestadoras, exploradoras de atividade econômica, né, vão incidir predominantemente regras de direito privado. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? No caso das prestadoras de serviço público, a gente tem decisão do STF reconhecendo que os Correios, né? Claro que os Correios têm aí uma peculiaridade, que possuem o monopólio, né, a exclusividade do serviço postal. Então, por essa razão, a gente tem precedente do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a garantia, né, o privilégio da imunidade tributária recíproca, a impossibilidade da União, dos estados, dos municípios cobrarem impostos sobre o patrimônio, a renda uns dos outros, nós temos decisão do STF que garante aos Correios o benefício da chamada imunidade tributária recíproca, correto? Então, lá no imóvel onde está localizada uma sede dos Correios em um determinado município, o município não pode cobrar IPTU relativo àquele imóvel. Tá? Justamente porque exerce uma atividade, né,
em regime de exclusividade, que é o serviço postal. Então, o fato de se garantir a essa empresa pública que ela faça jus à imunidade tributária, em princípio, não vai trazer um desequilíbrio, porque não há propriamente uma concorrência, já que a atividade é exclusiva dos Correios, o serviço postal, a entrega de correspondências pessoais, correto? Da mesma forma, os bens que são utilizados na prestação do serviço, eles podem ser considerados bens públicos. A gente tem precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né? Imaginem vocês, aqui eu trouxe o caso da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Imaginem que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é condenada a pagar uma indenização milionária, bilionária. E aí, como forma de garantir o pagamento, determina-se a penhora dos seus bens, dentre eles os trens que são utilizados na prestação de serviço. Percebe? Isso traria prejuízo não para a entidade, traria prejuízo para a própria prestação de serviço público e para o interesse público. Então, pessoal, reconhece-se, né, a jurisprudência do Supremo reconhece que no caso de empresas estatais prestadoras de serviços públicos, os bens afetados à prestação de serviço podem ser considerados bens públicos, revestindo-se, portanto, dos atributos da impenhorabilidade, da imprescritibilidade. Por outro lado, presta serviço público, responsabilidade objetiva, particular lesado, prejudicado por um ato, né, que se originou de uma estatal prestadora de serviço público, ele não precisa provar culpa do agente público. Basta que ele demonstre conduta, dano e nexo causal. Percebem? Tem vantagens, mas tem desvantagens. E podem usufruir de privilégios processuais, né, prazos dilatados aí quando atuarem em juízo. Agora, as exploradoras de atividade econômica, é óbvio, né? Não fazem jus à imunidade tributária. Vocês já imaginaram os bancos públicos com imunidade tributária? Que banco privado iria querer investir no Brasil? Os seus bens são considerados bens privados, então podem ser penhorados, né, para garantir o pagamento de uma execução. A responsabilidade é subjetiva e não possuem privilégios processuais. Correto, pessoal? Então vejam, a depender da atividade por elas desempenhadas, ora irão se submeter mais a regras de direito público, ora irão se submeter mais a regras de direito privado. Porém, vou frisar mais uma vez, é importante, nunca totalmente ao direito privado. Lembre, tem que fazer concurso público, tem que fazer licitação. Princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da eficiência. Aqui nos próximos slides eu só vou mostrar para vocês alguns julgados, tá? Que demonstram isso que eu mencionei para vocês aqui, sobre essa diferença de tratamento, para a gente encerrar a nossa aula. Então percebam, né? A decisão aqui do Supremo Tribunal Federal. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, entidade da administração indireta da União, como tal tendo sido criada pelo Decreto-Lei 509 de 1969. Seu capital é detido integralmente pela União Federal e ela goza dos mesmos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em relação à imunidade tributária direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas processuais. Tá? Então, os Correios realmente é um caso peculiar, né? Vocês vão ver isso na doutrina, na jurisprudência, que os Correios são equiparados basicamente à Fazenda Pública, tá? Para fins de atuação em juízo, no que concerne a impenhorabilidade dos bens, a questão de prazos, de foro, justamente por conta de prestarem um serviço público, mas não só isso, fazerem em regime de exclusividade. Agora vejam a diferença. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucro aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatórios de dívidas decorrentes de decisão judicial. Eletronorte, sociedade de economia mista, que exerce uma atividade em regime de concorrência
com outras empresas, né, com outras fornecedoras de energia elétrica e que tem lá no seu estatuto como finalidade a distribuição de lucro aos seus, como uma das suas finalidades, a distribuição de lucro aos seus acionistas. Não pode ser beneficiada pelo sistema de pagamento por precatórios. O que isso significa? Né? Significa que no curso de uma execução seus bens poderão ser penhorados, como ocorre com os bens das empresas privadas com as quais eventualmente ela venha a concorrer. Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas à regra que envolve a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sociedade de economia mista destinada a explorar a atividade econômica está igualmente sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no artigo 173, parágrafo 1º. Ou seja, sociedade de economia mista explora atividade econômica em regime de concorrência com empresas privadas? Não interessa. Tem que fazer concurso público. Lembre, pessoal, o regime é híbrido. Né? Se aplica, devem ser aplicadas. Né? Uma sociedade de economia mista que atua em regime de concorrência com empresas privadas. Ela deve se sujeitar às mesmas obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias aplicáveis às empresas privadas. Isso está previsto no artigo 173, parágrafo 1º. Mas ela deve se sujeitar a determinados princípios típicos do regime administrativo, dentre eles o princípio da impessoalidade, que obriga a realização de concurso público. E por fim, né, vejam, tem que fazer concurso público, mas quando vai demitir, aqui especificamente em relação aos Correios, né, esse é um tema ainda bastante polêmico, tá? Eu vou aprofundar isso com vocês na próxima fase, né, quando a gente for falar de agentes públicos, mas embora seja obrigado a fazer concurso público, os empregados estão submetidos ao regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não possuem estabilidade. Nós temos entendimento do Supremo Tribunal Federal que o ato de demissão do empregado público dos Correios, isso ainda não foi decidido em relação a outras estatais, mas a gente tem precedente do STF, né, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o ato de demissão do empregado público dos Correios deve ser motivado para garantir o exercício do contraditório, para garantir o exercício da ampla defesa, para evitar que a demissão seja utilizada como forma de perseguição, como forma de retaliação, o que violaria o princípio da impessoalidade. Percebe? A hibridez do regime é seletista, mas o ato de motivação, o ato de demissão tem que ser motivado para garantir a observância de princípios específicos do regime jurídico administrativo. Pessoalidade, motivação, contraditório e ampla defesa. Correto, pessoal? Então lembrem dessa característica, dessa hibridez do regime dessas entidades. Sobre a administração pública, direta e indireta, sobre a organização administrativa do Estado brasileiro, era isso então que eu gostaria de conversar com vocês. Peço perdão ali por algumas interrupções na aula, mas acho que isso não teve a possibilidade aí de prejudicar o conteúdo, tá? Então, na próxima aula, que já vai ser aí basicamente a nossa última, né? Para a gente encerrar todo o conteúdo que estava previsto ali na nossa emenda, nós iremos conversar sobre licitações, sobre contratos administrativos, tá? Provavelmente serão mais 2 aulas, né? Uma sobre licitação e uma sobre contratos, para nós encerrarmos todos os tópicos que estavam presentes ali na nossa emenda, mas para essa semana é esse o conteúdo que vocês deverão estudar, correto? Desejo a todos vocês uma ótima semana e permaneço à disposição no caso de dúvidas, de sugestões. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.